te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, sede propício aos vossos fiéis, benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervoroso na fé, esperança e caridade, persevere sempre vigilante na obediência dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, no versículo de 10 a 7. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas as pessoas que não têm será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábola, porque olhando eles não vê, ouvindo eles não escuta, nem compreende. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração destes povos se tornou insensível. Eles ouviam com má vontade e fechavam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu vos cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos vê e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvistes e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de ontem falava, né, daquele campo, né, daquele semeador que semeava a semente em seu campo. Cada uma caiu em um lugar. Um caiu numa terra na beira do caminho, o outro caiu num terreno cheio de pedra, outro no meio dos espinhos, mas teve aquele que caiu em terra boa. Então Jesus contava essa parábola, e hoje então vem aqui essa pergunta da parábola: por que tu falas em parábola? Porque tem, né, os seus discípulos que andavam com ele, que meditava, que escutava, que estava atento, que
tinha então um espírito de conversão, compreendiam. E Jesus queria atingir a todos, né? Não só queria que todos os terrenos fossem terrenos fecundos, que pudesse dar grandes frutos. E por isso, então, ele falava em parábolas para que aqueles que têm mais dificuldade de compreender pudessem também ter a oportunidade de ter, então, a compreensão. Porque Jesus aqui fala que descobrir o reino de Deus, o mistério do reino de Deus. Quer dizer, qual é o sentido da nossa existência a não ser o conhecimento do reino de Deus? Quer dizer, esse mistério, quando falamos de mistério, falamos de coisas que com dificuldade de compreender, não que estão escondidas, mas pelas nossas limitações, pelas nossas fragilidades, nós não conseguimos abrir o coração, entender de uma forma profunda. Aí, porque quando entendemos de uma forma profunda, nós vamos valorizar. E dar valor, quer dizer, quanto mais eu medito, quanto mais eu conheço Deus, mais vontade eu tenho de descobrir coisas novas, porque Deus sempre vai revelar algo de especial na nossa vida. Por isso, então, a gente precisa meditar a palavra. Tem muitas pessoas que têm uma vivência religiosa, né? Porque ontem falou, né, do semeador. Quer dizer, o semeador semeou a semente, quer dizer, a semente é a palavra, muitos tipos de pessoas escutaram, mas não vivenciaram. Uns, né, aquele que vivenciou deu grandes frutos. Quer dizer, por que não deu fruto em todos os terrenos? Porque cada um tinha um jeito de acolher. Então aqui a palavra que vem muito forte na liturgia de hoje é ser insensível. Quando a gente é insensível à palavra de Deus, ela se torna então um mistério muito grande que a gente não consegue então descobrir. E então o que Deus hoje quer nos levar é que nós sejamos sensíveis à palavra. Essa palavra que revela os mistérios do reino. Quer dizer, aqui que é esse mistério do reino? O mistério do reino de Deus é Jesus. Jesus é o reino, é aquele que reina, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma. Só que quando a gente é insensível a essa palavra, a essa descoberta do reino, cada dia eu vou ficando mais distanciado da graça, distanciado do conhecimento. Por isso a palavra diz assim, que aquele que foi dado, né, vai dar mais ainda. Você pode ver que toda a pessoa dedicada na vida de fé, ele vai progredindo. Ele vai progredindo na construção do reino, na descoberta das coisas. Nós viram aí, nesses dias anteriores, Maria Madalena, que coisa incrível. Ela abriu, quando abriu o coração para conhecer Jesus Cristo, ela foi até o fim. Então, é isso que Deus hoje quer nos chamar, a ser sensível. Porque muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas. Se você for ver hoje, a sociedade ela só fala de algo que não leva muito praticamente a nada. Fala-se tanto de políticas, e de visões, conflitos, guerra, brigas, entendeu? E aí, presos nos meios de comunicação, informação demais, e vai colhendo cada vez mais informação, aí vai se tornando insensível. E aí aquele pouco de fé que tem vai se desaparecendo, porque não tem uma dedicação, não tem uma sensibilidade. Então Jesus hoje nos convida, ele está falando de tudo quanto é jeito, para ver se ele consegue atingir nossos corações, né? E os discípulos tinham a compreensão, mas os outros não. Então Jesus usava de muitas fórmulas
para atrair? Então, que nós possamos ser sensível à palavra de Deus, ser dedicado à palavra de Deus, ser dedicado à vivência espiritual, porque isso é o grande sentido. Nós vamos crescendo como ser humano através da graça de Deus, da presença de Deus. Se nós não nos dedicar, nós vamos perdendo o sentido da finalidade da nossa vida, que é construir, enquanto aqui existimos, o reino de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé onde nós ficamos sensíveis à graça e à palavra viva de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.